Capítulo 16 é quarta-feira, meus amigos. Foi quando encontrei Edward na porta da frente que, de repente, me lembrei da sensação gélida de seus lábios pressionados contra os meus. Talvez fosse o jeito como ele me olhava, os olhos escuros transbordando de afeto. Ou talvez fosse a forma como ele se aproximou tanto de mim no instante em que pisei na varanda. Seja como for, a lembrança fez meu coração dar um pulinho no peito e senti minhas orelhas esquentarem. Atordoada, deixei escapar. Penicilina. Edward franziu a testa. O quê? Limpei a garganta e, deixando de lado o constrangimento, esclareci. Sou alérgico à penicilina. Ah, avisarei Carlyle. Edward assentiu com um sorriso gentil. Está pronta para ir? Perguntou, colocando minha mochila sobre o ombro. Sim, assenti, fechando a porta atrás de mim e puxando o capuz antes de descer os degraus da varanda ao lado dele e sair para a garoa fina. Afastando meus pensamentos confusos, tagarelei enquanto entrávamos em seu carro. O projeto sobre o qual te mandei mensagem, eu estava me referindo à amplificação do meu escudo. Eu só consegui chegar a entrar em contato com o escudo. Sério? Edward me lançou um olhar de espanto enquanto ligava a ignição. Isso é incrível! Pisquei, aceitando sem reação um copo térmico elegante de café que Edward me ofereceu enquanto o carro arrancava. Hã? Que é isso? Olhei para baixo, inalando curiosamente o aroma quente. É moca? Ah, é da Esme, revelou ele, envergonhado. Dei um gole cuidadoso. Oh, que delícia! Suspirei. Esme precisa tomar cuidado, senão vai me mimar demais. Por favor, deixe que ela te mime. Edward riu baixinho. É da natureza dela. E há certas coisas que ela nunca poderá fazer por mim e pelos meus irmãos. Bem, para alguém que não precisa cozinhar para a família, ela faz um sanduíche incrível. Ri e tomei um gole da bebida deliciosa. Cantarolando alegremente, engoli e disse: Aliás, não fique tão orgulhoso de mim. Encontrar o escudo não demorou tanto tempo quanto eu pensava, mas não tenho certeza se vou conseguir amplificá-lo. Senti-me culpada por ter criado falsas esperanças. Mesmo que eu conseguisse progredir, provavelmente seria um processo lento. Não só o escudo de Bella havia sido aprimorado pelo veneno, como ela também estava sob a pressão adicional dos Voltri, que vieram para matar a sua família. Não creio que você entenda, Isabela, discordou Edward, balançando a cabeça e mal prestando atenção à estrada. A maioria dos vampiros não possui dons especiais. E dos que possuem, seus dons só se manifestam após o veneno. Pessoas como você e Alice são raras. Nunca ouvi falar de outros casos assim. Minha percepção, o carisma de Jasper, a força de Emmett são especiais para humanos, mas não incomuns, e certamente não sobrenaturais. O olhar de Edward era tão sincero que não tive outra escolha que não a conder. Raro, né? Pensei, e depois de mais um gole, disse: Consigo pensar em alguns outros casos assim. Seus olhos brilharam de interesse. Quem? Antes que eu pudesse mergulhar de cabeça, outro vampiro me veio à mente. Ei, o Garrett conseguiu ir à sua casa ontem? Edward enrijeceu ao meu lado, com uma expressão sombria. Está tudo bem, assegurei eu com uma risada sem graça enquanto estacionávamos. Não vou insistir em conhecê-lo. É uma ideia bem idiota. Meus pensamentos vagaram para o primeiro encontro de Edward com Bella em Sol da Meia-Noite. Contive uma careta. A lembrança era indubitavelmente perturbadora. Edward estacionou o carro e se virou para mim com uma expressão mais tranquila. Sim, Carlyle ficou entusiasmada em ver seu velho amigo. Infelizmente, ele ficará por mais algum tempo. Ele está interessado em conhecer Alice e Jasper. Infelizmente? Repeti, terminando meu café e pegando minha mochila. Espero que você não esteja sendo indelicado com o seu convidado. Brinquei. Não vou o quê? Contanto que ele fique longe de você. Edward disparou, desligando a ignição e saindo do carro. Ele estava me ajudando a sair do banco do passageiro quando Rosalie e Emmett estacionaram suavemente ao nosso lado. O BMW vermelho brilhante era como um farol no estacionamento sombrio, repleto de carros velhos e usados. A garoa havia se transformado numa leve neblina, mas mesmo assim puxei o capuz. A água grudava em tudo.
Rosalie quer falar com você, observou Edward, provavelmente captando seus pensamentos. Ih, murmurei, assimilando o aviso. Fisicamente, eu não representava nenhuma ameaça, mas simplesmente trocar palavras com a loura seria uma batalha por si só. Eu precisava estar no meu melhor nível. Não dei muita atenção quando Edward me puxou de lado. Rosalie e Emmett mal tinham saído do carro quando um grupo de rapazes adolescentes se aglomerou ao redor do conversível, admirando-o com reverência. Enquanto isso, meus pensamentos ferviam, me preparando para o ataque de desprezo de Rosalie. Provavelmente eu não deveria começar nada que não pudesse acabar, mas se ela começasse a me provocar, eu não teria a escolha que não declarar guerra. Pode vir, loura. Parei abruptamente quando os irmãos de Edward bloquearam nosso caminho e me deparei com a expressão arrependida da loura. Que merda! Rosalie franziu os lábios antes de me cumprimentar. Rosalie. Um truque? Tanto faz. Se ela consegue ser cordial, eu também consigo. Rosalie, sorri cautelosa. Como posso ajudá-la nesta bela manhã? Droga, espero que isso não tenha parecido tão sarcástico quanto pareceu. Uma gargalhada ecoou no peito de Emmett e Rosalie lançou um olhar irritado, antes de se virar para mim dizendo, obrigada. Cada pensamento interrompido com todo o peso e rapidez de uma guilhotina. Eu pisquei. Rosalie soltou um suspiro de frustração. Por eles, obrigada. Vindo da Rosalie foi incrivelmente doce. Um sorriso abriu no meu rosto. Você é tão meiga, murmurei. A gargalhada de Emmett ecoou pelo estacionamento, um estrondo rico, repleto de alegria. Era tão contagiante que a serrunca de Rosalie, antes afrontada, suavizou-se lentamente. Apesar de sua expressão neutra, percebi um leve tremor em seus lábios. Meu sorriso se desfez sem graça. Mas de nada, Rosalie. Ela me lançou um olhar significativo. Isso não significa que eu aprove isso, disse gesticulando displicentemente com desgosto entre Edward e eu. Fiz biquinho. Edward não é tão ruim assim. Obrigado, resmungou Edward, inclinando a cabeça para baixo e me lançando um olhar de desagrado. Rosalie zombou. Não se faça de desentendido. Você sabe exatamente qual é o problema. Inclinei a cabeça, encarando seu olhar acusatório com uma expressão pensativa. Será? Perguntei em voz alta. Você não se deu ao trabalho de compartilhar suas queixas comigo, Rosalie? Então me explique, qual é o problema? Talvez eu estivesse sendo um pouco mais confrontadora do que o necessário, mas não me importava muito com as opiniões desdenhosas de Rosalie. Isso não era algo que pudesse ser resolvido em uma única conversa. Eu estava disposta a ouvi-la, mas não estava disposta a permitir que ela me tratasse com tanta grosseria. A expressão de Rosalie escureceu. As orelhas curiosas que nos rodeavam a impediram de fazer exatamente isso. Eu tinha certeza de que seus pensamentos naquele momento eram bastante venenosos. Não? Bem, me avise quando eu puder resolver suas preocupações. Dei de ombros. E só para ser provocativa, me virei na direção do meu prédio, acenando e gritando por cima do ombro. Até mais, gatinha! O apelido carinhoso que Carlyle lhe deu fez Rosalie ficar furiosa. Desviei o olhar antes que pudéssemos mergulhar em outra discussão. A aula começaria em 5 minutos. Edward permaneceu grudado em mim. Ele suspirou. Precisa mesmo? Não posso dizer nem fazer nada que a faça me aceitar, disse simplesmente, acrescentando mentalmente. A não ser ter um bebê esquisito, meio vampiro. Tudo bem, ela tem direito à opinião dela, mas não vou deixar que ela me manipule. Levantei o olhar o suficiente para encontrar o olhar feroz de Edward. Mas isso é entre nós duas, acrescentei. Não vá brigar com a sua própria irmã. Ele deu um sorriso irônico. Desculpe, meu amor, não posso prometer isso. Ei, só há espaço para um encrenqueiro neste relacionamento, repreendiu, estendendo a mão e cutucando sua bochecha. Vou pensar nisso. Minha indignação, infelizmente, foi interrompida pelo toque do sino. Para grande desilusão de Edward, Jessica me sequestrou depois da aula para nossa tão esperada conversa de garotas. A normalidade foi revigorante, a edição nem tanto.
qualquer coisa relacionada a Asmel ou vampiros era automaticamente cortada. Felizmente, o pequeno celular era uma boa desculpa para todas aquelas conversas noturnas. Então, finalmente, continuei, observando o tom vibrante de índigo que Jessica estava aplicando nas minhas unhas. Rosalie veio falar comigo hoje de manhã para me agradecer por ter ajudado a Alice com toda aquela história de encontrar a sua família biológica. E então, prontamente, estragou as coisas ao me lembrar que ainda não aprova meu relacionamento com Edward. Estávamos sentadas no chão do quarto dela, cercadas por frascos de esmalte de unhas, lixas de unhas e bolas de algodão, com Avril Lavigne tocando baixinho no fundo. Jessica franziu a testa, indignada em meu nome. Ah, já entendemos. Ninguém na Terra vai ser tão bonita e perfeita quanto ela. Qual é o problema dela? Dei de ombros, tomando cuidado para não mexer na minha mão. Ela acha que é uma má ideia. Presume que não vai dar certo entre nós dois. Acho que ela pode estar certa. Minha confissão silenciosa paralisou Jessica. Ela então terminou de limitar meu pequeno dedo e fechou a garrafa, antes de se virar para me encarar. Por quê? Por alguns motivos, suspirei, espalhando cuidadosamente as mãos sobre os joelhos onde as minhas unhas molhadas não encostariam em nada. É por isso que eu não queria namorá-lo. Claro, eu gosto dele, mas queremos coisas diferentes da vida. Jessica inclinou a cabeça curiosamente, os cacholos caindo sobre o ombro. Qual é o outro motivo? Não tenho certeza se sou a pessoa certa para ele, confessei. Jessica sorriu de repente e pressionou a palma da mão contra o peito. Ah, escute de uma perspectiva externa. Você é fantástica para ele. Estudei no ensino médio com ele por 3 anos e acho que nunca vi Edward demonstrar tantas emoções quanto na última semana. Admita, Isabela, você faz ele feliz. As palavras dela ecoaram as de Esme. Quanto ao resto, quem se importa? Jessica deu de ombros, descartando a questão. Somos adolescentes. Podemos nos preocupar com o futuro depois que nos formarmos. Você tem todo o direito de ter um namorado ou namorada do ensino médio. Por mais estranho que pareça, sua visão, descomplicada, aliviou um grande peso dos meus ombros. Ri. Acho que você tem razão. Mais baixo, acrescentei. Acho que só tenho medo de lidar com as consequências. Jessica beliscou meu nariz e me tranquilizou. Não se preocupe, estarei aí com você. Obrigada, Jess. Chega de falar de mim. Conte-me sobre o seu encontro com o Mike. Jessica deu uma risadinha. Oh, sim, eu não te contei sobre isso. Espera, você quer que suas unhas dos pés combinem? Revirei os olhos. Não é como se estivesse um climão para usar sandálias. Claro, Jess, concordei, descruzando as pernas e trazendo os joelhos para perto do peito enquanto ela se esparramava de bruços e destampou o frasco de esmalte novamente. Enquanto ela escovava meticulosamente minhas unhas dos pés, Jessica tagarelava. Então, a viagem até Port Angeles foi um pouco estranha. Felizmente, ele colocou música e nos conectamos pelo nosso amor pelo Green Day. Ei, que ótimo! Então, para onde ele te levou? Dei uma batidinha cuidadosa com uma das minhas unhas para ver se o esmalte estava bem seco. Era um jantar com um show, disse ela. O restaurante era super agradável, com painéis de madeira e iluminação suave. A comida também era boa, e teve alguns comediantes de stand-up durante a noite. Fiz beicinho ao ver a leve marca de dedo que tinha deixado na minha unha antes de me virar para Jessie. Ah, isso parece tão divertido. Boa, Mike. Eu meio que imaginei que ele só te levaria ao cinema. Acho que esse era o plano original, concordou ela. Mas ele provavelmente não queria ficar preso assistindo a um filme romântico. Jessie fez beicinho. Eu exclamei boquiaberto. Espere, Constantine não vai ser libertado em breve? Jessica olhou para mim de um jeito estranho. Você gosta de terror? Na verdade, não, dei de ombros. Era de fato um dos filmes favoritos da minha mãe e por isso eu o assisti umas 12 vezes quando criança. Parece interessante, no entanto. Talvez eu pergunte ao Edward se ele quer ir. Vocês já saíram juntos alguma vez? Jessie riu ao perceber isso. Não, acho que não. Então você e o Mike estão namorando oficialmente, né? É isso aí! Oficializamos o namoro na festa da fogueira do Tyler, ela disse radiante com as bochechas rosadas.
Ah, falando em oficializar, o Dia dos Namorados é na segunda-feira. Ainda vamos juntar a Andy e o Ben? Eu zombei. Isso é mesmo uma pergunta? Precisamos elaborar um plano. Passamos as horas seguintes fofocando enquanto esboçávamos um plano para ajudar a Angela a encontrar o homem dos seus sonhos. Ela me contou tudo mais, falando sobre o progresso de Lauren com Tyler, a última discussão entre Lee e Samantha e o infeliz fracasso de Eric com uma das garotas de Seattle. Só me dei conta de quão tarde era quando a mãe de Jessica a chamou para jantar. Jessica se virou para mim. Você vai ficar para o jantar? Pensei na ligação agendada de René que me esperaria se eu fosse para casa. Com certeza, concordei. Prezada senhora White, espero que esta carta o encontre bem. Meu nome é Isabella Issawan, mas esse não era meu nome. Li seu livro por procuração. Se for apenas uma obra literária, sinta-se à vontade para considerar esta carta um disparate e jogá-la no lixo. Prefiro não ser internado na ala psiquiátrica. Caso contrário, gostaria de te conhecer. Talvez não tão cedo, mas eventualmente eu terei que encarar a realidade, minha nova realidade. Sou como a garota da sua história e talvez como você também. Até agora, consegui me adaptar sem chamar muito atenção. Não contei para ninguém quem eu costumava ser, mas gostaria. E eu esperava que talvez você pudesse ser essa pessoa, porque aí eu não precisaria falar sobre isso. Você entenderia sem que eu precisasse explicar nada mais do que dizer que sou como você. Há um rapaz com quem me aproximei bastante, mas sempre que me lembro dos meus últimos momentos, as palavras ficam presas na garganta e eu não consigo encontrar a voz. Se não doesse tanto, eu talvez já tivesse dito a ele. Se você pudesse responder, seria ótimo. Caso contrário, tudo bem também. Muito obrigada pelo seu tempo. Isabella Issawan. Capítulo 17. 100 vezes em que um terapeuta foi necessário. Eu estava tentando fortalecer minha mente e falhando miseravelmente quando meu celular tocou. Me joguei na cama tentando pegar o aparelho e abri-lo como uma louca. Droga, Alice! Resmunguei. São 4 da manhã. É melhor você torcer para que o Charlie não acorde e me pegue. Não que eu tivesse preocupada em me meter em encrenca, mas eu estava evitando ter uma conversa séria sobre a falta de sono que tive a semana toda. Além disso, se o Edward conseguisse os comprimidos para dormir como prometeu, esta noite seria a última vez que eu teria que lidar com essa merda. Não se preocupe, eu verifiquei antes. Ele ainda está dormindo, disse a voz doce de Alice ao meu ouvido. Ah, ok. Então tá tudo bem? Como tá Biloxi? Perguntei, me remexendo desconfortavelmente. Como tá Biloxi? Sério? Que idiota! Não sei. Acho difícil imaginar que foi aqui que eu cresci, admitiu ela, com a voz alegre tingida de incerteza. Pensei que vir aqui, ver com meus próprios olhos, de alguma forma refrescaria minha memória. Mas não há nada. Achei ter ouvido o som de ondas quebrando a distância e estremeci. Talvez seja melhor assim. Sim, talvez. Ela admitiu. Encontrei tudo o que você disse que eu encontraria. Já? Sim. O tempo tá bom por aqui, então Jasper e eu só conseguimos fazer nossa pesquisa à noite, mas não demorou muito. Não há muita coisa para encontrar. Murmurei. Entendo. Eu vasculhei todos os jornais antigos em microficha, mas minha família não era mencionada com frequência. O noivado dos meus pais estava lá, assim como o da Cíntia. Meu nascimento foi anunciado e minha morte. A dor na voz dela me lembrou a minha. Ela continuou. Encontrei meu túmulo e furtei as fichas de admissão dos arquivos do asilo. A data na admissão e a data na minha lápide são as mesmas. Meu coração se apertou de empatia. Sinto muito, sussurrei, fechando os olhos, imaginando brevemente como seria a minha própria lápide antes de afastar abruptamente o pensamento. Você conheceu sua sobrinha? Sua voz se animou. Não, mas eu a vi de longe. Ela tem uma família inteira.
marido, filhos e netinhos. Eles também são sua família, ressaltei. Não, acho que não. Ela disse as palavras lentamente, como se fosse a primeira vez. Minha família é Jasper, é Edward, e Rose, e Esme, e Carlyle, e Emmett. É você. Vocês são minha família. A inclusão dela foi inesperada, mas não indesejada. Sabe, Alice, não tem problema ter mais de uma família, sugeri baixinho. Isso não significa que você ama menos o Jasper ou os Cullen. Significa só que você abriu mais espaço no seu coração para as pessoas que a Cynthia deixou para trás. Não tem nada de errado em reconhecê-las como sua família, mesmo que seja só de longe. A hipocrisia das minhas palavras me deixou desequilibrada. Mas Charlie e Rainey eram diferentes. Eu não os procurei, eles simplesmente apareceram na minha vida. Eu não queria abrir espaço para eles. Eu não tinha pensado dessa forma. É uma maneira bonita de ver as coisas. Ela riu, com um som alegre e cristalino. Obrigada, Isabela, por tudo. Fico feliz em poder ajudar. Quando vocês voltam para casa? Perguntei, recostando-me no travesseiro. Em breve. No máximo domingo, disse ela, pensativa. No silêncio que se seguiu, ouvi o que parecia ser água correndo. Será que eu estou imaginando coisas? Alice, onde você está agora? Perguntei, sentando-me cautelosa. Depois que encontramos o asilo, voltamos para Biloxi. Eu queria vê-lo com mais detalhes. Estamos na orla da praia agora. Escuro, frio, úmido. Não consigo respirar. Ah, entendi. Pigarreei. Isabela? Tá tudo bem? Bem, eu acho que já devia ir. O Charlie vai acordar daqui a pouco. Um olhar para o relógio confirmou isso. Ah, ótimo. A Alice é a última pessoa que eu conseguiria enganar. Ah, ok. Então, tá tudo bem. Te vejo em breve. Tchau, sussurrei e desliguei o telefone bruscamente. Desabei com um suspiro de frustração. Eram só ondas do mar. Não acredito que me assustei com ondas. Droga! Depois disso, fiquei sem me levantar por um longo tempo. Talvez aquilo devesse ter sido um sinal de que o dia não seria mais fácil. Se eu tivesse percebido isso, teria ficado na cama e desistido. Em vez disso, me forcei a levantar assim que ouvi Charlie sair. Tudo estava na rotina. Edward me buscou, assisti à aula, conversei com Jessica, etc. Quando chegou a hora do almoço, Edward e eu demos uma volta até o carro dele. Depois do fiasco de sentar com a família dele na segunda-feira, decidimos abandonar completamente o refeitório e procurar um lugar mais tranquilo, onde olhares curiosos não pudessem me observar atentamente. Uma música rock tocava baixinho no som do aparelho de som e eu estava devorando um wrap de frango que a Esme tinha preparado com tanto carinho para mim quando fiz um comentário grosseiro. Se a van do Tyler voltar para terminar o serviço, é melhor você dizer para Esme que tudo bem, porque a comida dela já me satisfez por várias vidas. Dei uma risadinha e cantarolei alegremente enquanto dava outra mordida. Como Edward não respondeu, olhei para ele. Ele tinha uma expressão muito peculiar que eu não conseguia identificar. Engoli a mordida e perguntei: Ei, você tá bem? E como isso não funcionou, acenei com a mão de forma irritante na frente do rosto dele. Alô? Terra chamando Ed esquisito! Finalmente abaixei a mão e dei outra mordida. Mastiguei pensativamente, me perguntando em silêncio por que ele parecia tão irritado de repente. Talvez eu não devesse tê-lo chamado de Ed esquisito, mas foi meio engraçado. Passaram-se mais alguns minutos quando Edward finalmente se virou para mim, com uma expressão rígida, e perguntou: Isabela, você sabia que Tyler perderia o controle da van naquele dia? Eu congelei. Droga! Preciso ir ao banheiro, anunciei um pouco alto demais, mas quando finalmente consegui alcançar a maçaneta da porta, a fechadura já havia travado.
Edward estava parado ao meu lado, imóvel. Isabela, você sabia? Ele sibilou. Coloquei o resto da minha comida de volta no recipiente que estava no meu colo, fechei a tampa e guardei na sacola de papel. Voltarei para você mais tarde, wrap de frango, prometi a mim mesma antes de deixá-lo de lado. Apertando os joelhos com as mãos, finalmente confessei. Sim, eu sabia. Edward apertou a ponte do nariz. Por quê? Ele não deu mais detalhes, não precisava. Apertei meus lábios formando uma linha fina. Quando respondi, minha voz saiu rouca e suave. 2 motivos. Primeiro, eu não tinha certeza se outra pessoa não tomaria meu lugar e morreria por causa disso. Segundo, eu não me importava. Sua risada incrédula foi curta e rouca, carregada de descrença. Você não se importou? Um rosnado reverberou em seu peito. Não. Na época pensei que eu estava sonhando. Mesmo sabendo a verdade agora, ainda não me importava. Por mais que repetisse as palavras de Asmon, não conseguia aceitá-las. Os mortos devem permanecer mortos. Você quer morrer? Ele sussurrou num tom baixo, desesperado. Respirei fundo, enchendo meus pulmões ao máximo, antes de expirar pesadamente. Não, disse baixinho. Mas viver é difícil. Não sei se ainda tenho condições para isso. Eu tinha, mas agora meu corpo está todo errado, minha família se foi e eu tô nesse lugar estranho. Eu nunca tinha percebido. Ele parou de falar e só quando passou os dedos pelas minhas bochechas, enxugando minhas lágrimas, é que me dei conta de que estava chorando. Ai! Exclamei, piscando rapidamente e removendo as gotas que haviam grudados nos meus cílios. Limpei o rosto freneticamente, dando batidinhas para remover os rastros úmidos debaixo dos meus olhos. Droga! Será que o meu corretivo borrou? Um olhar no espelho revelou que a umidade não havia removido o produto cremoso. Conhecendo a Alice, provavelmente é a prova d'água. Tá tudo bem, zombou Edward, retirando a mão. O silêncio que se instalou entre nós era sufocante e exaustivo. Pisquei tentando conter as lágrimas que ainda restavam. Desculpa, pedi desculpas. Eu não queria que sentissem pena de mim, mas me sentia culpada. Edward já havia confessado que havia ligado a sua vida à minha, algo que eu, naquele momento, não levava muito a sério. Apesar disso, continuei permitindo que ele se aproximasse de mim. Continuei dependendo dele. Eu era como um parasita, uma troca tão invertida, já que era o meu sangue que o atraía. Virei-me, guiada pelas palmas gélidas de Edward pressionadas para as minhas bochechas, seus longos dedos entrelaçados em meu cabelo. Seus olhos castanhos escuros brilharam intensamente, perfurando os meus por uma fração de segundo antes que seus lábios gélidos se chocassem contra os meus. A ferocidade do seu beijo foi como um bálsamo para o meu coração ferido. Segurei seus pulsos, beijando com um desespero semelhante. Um desespero para viver, para respirar, para escapar do fundo ladoso do mar que me envolvia em seu abraço todas as malditas noites. Beijei-o como se ele fosse minha tábua de salvação, meus lábios se moldando contra os dele, meus dentes cravando-se, minha língua saboreando-o. Quando ele se afastou bruscamente, eu estava demais atordoada para protestar, embriagada demais pelo seu sabor doce na minha língua. Afundei no banco de couro, recuperando o fôlego, mas da melhor maneira possível. Ao longe, o sino tocou. Quando Edward esticou a mão para pentear meu cabelo, que estava desarregado como ele havia deixado, notei a tristeza que ainda persistia em seus olhos. Não deveria ter ficado surpresa quando Edward se mostrou relutante em deixar nosso encontro interior para trás. Era depois da aula, e havíamos terminado a pequena lição de casa que tínhamos. Edward estava sentado em uma ponta do sofá, enquanto eu usava o colo dele como travesseiro e passeava preguiçosamente pelos inúmeros canais da TV de tela plana. Eu não tinha o que assistir, mas eu estava quase dormindo e queria guardar isso para essa noite. Se o medicamento para dormir que Carlyle havia escolhido funcionasse corretamente, uma noite inteira de sono me esperava. Eu estava bastante animada com isso. Isabela, disse Edward. Percebendo a seriedade em seu olhar, abaixei o volume da TV.
Involuntariamente, meus olhos se fecharam enquanto seus dedos acariciavam meu longo cabelo. Quando o silêncio se prolongou, perguntei: o que foi? Mais cedo, quando você... Ele hesitou em dizer e, em vez disso, perguntou: há algo que eu possa fazer? Franzi a testa. Eu esperava que ele deixasse o assunto para lá. Mas esse era o Edward, intrometido demais e raramente disposto a deixar as coisas para lá. Ele já está fazendo tudo só por estar aqui. Mas eu tinha a sensação de que ele acharia minha resposta insuficiente. Um polegar frio deslizou pela minha testa. Amor, olhe para mim. Abrindo os olhos lentamente, encontrei seu olhar sofrido. Contive um suspiro e me sentei. Vamos dar uma caminhada? Sugeri, esfregando os olhos e reprimindo um bocejo. Silenciosamente, ele seguiu meu exemplo, ajudando-me a vestir o casaco antes de sairmos pela varanda dos fundos. Minhas botas afundaram na grama encharcada e a névoa grudava nos meus cabelos. Ao atravessarmos a linha de árvores que delimitava meu quintal, preguei minhas luvas e as calcei antes de estender a mão e entrelaçar meus dedos nos dele. Mesmo com o tecido como barreira, seu frio penetrava na minha palma. Eu sei! Exclamei de repente, quebrando o silêncio pesado. A gente devia sair num encontro! Meu sorriso entusiasmado conseguiu dissipar a carranca preocupada de Edward. Sério? Revirei os olhos. O quê? Não posso convidar meu próprio namorado para sair? Pode sim, Edward permitiu, com um leve sorriso no rosto. Mas você me rejeitou nas últimas vezes em que perguntei. Fiz um biquinho. Quer dizer, sim, mas era diferente naquela época. Diante do olhar inquisitivo dele, expliquei. Antes de Asmon me mostrar a verdade, eu não pretendia ficar por muito tempo. O que eu não disse foi que teria feito alguma besteira drástica, pensando que precisava escapar de qualquer coisa que me fizesse sonhar em crepúsculo. Veja bem, eu ainda quero ir embora, mas não é mais urgente. Se eu estava nisso para valer, não queria começar me tornando uma adolescente fugitiva. Eu gostava demais de tomar banho. Edward murmurou pensativamente. Você tinha algo em específico em mente? Na verdade, não, dei os ombros. Topo qualquer coisa. O sorriso de Edward alargou num sorriso torto. O que você acha de fazer trilhas? Ah, sim, adoro fazer trilhas. Concordei prontamente. Embora imagino que será um pouco diferente de fazer trilha no deserto, pensei, aliviada por não ter que me preocupar com cobras e escorpiões. Seria pedir demais que você não soubesse para onde eu estou te levando? Perguntou Edward, olhando para mim. Só depois percebi que ele estava se referindo ao prado. Ah, não sei nada. Você é um péssimo mentiroso, ele riu. Meu sorriso ficou sem graça. Desculpa por estragar sua surpresa, amor, mas eu ainda quero ir. Fiz uma pausa suficiente para pular em cima do tronco podre que obstruía nosso caminho, encontrando meu equilíbrio com a ajuda de Edward. Autossuficiente para olhar melhor em seus lindos olhos escuros, outro pensamento me ocorreu, que deixei escapar sem tato. Será que eu vou poder ver você brilhar? O semblante de Edward se contorceu com repugnância. Brilho? Ele repetiu secamente. Eu ri baixinho. Bem, você tem uma palavra melhor para isso? Passei meus braços em volta dos ombros dele, com medo de perder o equilíbrio no tronco molhado e escorregadio. Acho que não tenho, ele resmungou. Eu ri e disse, é um encontro. Capítulo 18. Hora do assassinato. Até então, eu não havia questionado se estava presa às regras do livro. Se eu era a personagem principal, por que diabos não podia escolher o rumo da história? Era pedir demais? Mas não. Aparentemente, fazer planos para contornar eventos futuros fez com que esses pontos horríveis da trama viessem atrás de mim. Mas deixe-me começar do início. Era uma manhã nublada de sábado e Charlie decidiu não ir pescar. Em vez disso, ficamos sentados à mesa da cozinha aguardando a chegada de Edward. Deve ser ele, informei-o ao som da campainha.
Levantei-me e segui pelo corredor, com Charlie logo atrás. Pela primeira vez, senti o peso da minha idade quando Charlie se inclinou sobre o meu ombro para cumprimentar Edward na porta. Você deve ser o Edward. Entre. Não me admira que os adolescentes sejam sempre tão mal-humorados, pensei, fazendo uma careta mental e dando espaço para Edward se juntar a nós na sala de estar, com uma pontada de irritação queimando no meu peito. O lampejo de ressentimento deve ter transparecido na minha expressão, porque Edward me lançou um olhar preocupado. Apesar disso, Edward cumprimentou Charlie educadamente. Obrigado, chefe Swan. Pode me chamar de Charlie. Sente-se, Edward, respondeu ele com a voz rouca. Contendo um suspiro resignado, me joguei no sofá ao lado de Charlie, me repreendendo mentalmente. Eram momentos como esses que faziam Charlie se parecer tanto com meu pai que chegava a doer fisicamente. Mas eu não podia ser tão injusto com ele. Ele também havia perdido uma filha, mesmo que não soubesse. Então, ouvi dizer que você vai levar minha garota para fazer uma trilha. A expressão de Charlie era duvidosa. Eram lembretes como esse que faziam-me duvidar da insistência de Asmon de que Bella não existia. Devia existir, porque eu certamente nunca fui desastrada a ponto de me machucar. Sim, senhor, esse é o plano. Bom, então que assim seja. Riu Charlie. Embora Charlie não tenha percebido, notei a pequena hesitação na expressão de Edward antes que ele se juntasse a Charlie com uma risada falsa. Levantei-me abruptamente. Acho que devemos ir. Charlie pode ter começado a me aceitar como Bella aos poucos nas últimas semanas, mas ainda havia algumas coisas que poderiam facilmente alertá-lo. Melhor não arriscar. Eles me seguiram pelo corredor. A previsão era de tempo nublado e seco pelo resto da manhã, então não me preocupei em usar meu casaco. Cuide da minha garota, tá bom? Acrescentou Charlie enquanto saíamos de casa. Ela estará segura comigo, eu prometo, senhor. Charlie ficou parado perto da porta. E enquanto eu atravessava a entrada da garagem, virei o suficiente para lançar-lhe um sorriso tranquilizador. Até mais, Charlie! Claro, Edward me ultrapassou a tempo de abrir a porta do passageiro para mim. Dei-lhe um sorriso rápido antes de me jogar no banco. Poucos minutos de iniciarmos a viagem, Edward me lançou um olhar cauteloso e afirmou com cuidado. Você não gosta do seu pai. Minhas sobrancelhas se ergueram em surpresa e balancei a cabeça rapidamente em negação. Não, na verdade, Charlie é ótimo. Ele franziu a testa. Mas você não o vê como uma figura paterna? Me remochei incomodamente. Não. Charlie e Renee têm boas intenções, mas não, revelei. Mas, suspirei. Vamos deixar essa conversa para outra hora. Juntei as mãos ansiosa. Quando chegaremos lá? Seu semblante se suavizou. Esticando a mão para entrelaçar nossos dedos, ele disse: Não vai demorar. Alguns minutos no máximo. Baseando-me no velocímetro, não tive dúvidas. Você fez muitas trilhas no Arizona? Havia um tom cauteloso na voz dele. Balancei a cabeça em sinal de concordância. É isso aí, meu amigo e eu levávamos uma caixa de som para tocar músicas de aventura e saíamos das trilhas e escalávamos rochas. Gostávamos de fingir que éramos exploradores. Ele caiu na gargalhada, encantado. Se eu soubesse, teria trazido uma caixa. Não, respondi, dispensando-o com um gesto de mão. Esta é minha primeira vez fazendo trilha na floresta, então já é emocionante o suficiente. Endireitei-me na cadeira quando o vi sair da autoestrada. Seguimos por uma estrada deserta por mais alguns minutos, até que o asfalto acabou de repente.
Apesar da minha impaciência, não fui rápida o suficiente para abrir a porta eu mesma. Saltei para fora, os pés afundando na grama úmida quando contemplei a imponente floresta. Espere, disse, franzindo a testa e me virando para Edward enquanto ele fechava a porta. Nós não vamos seguir por uma trilha, lembrei. Edward me lançou um olhar divertido. O que aconteceu com sair da trilha e explorar? Respirei fundo. Mas não por quilômetros. Eu só gostava de escalar as pedras fora das trilhas da montanha, mas não é exatamente seguro. As trilhas existem por um motivo. Embora eu nunca tivesse me machucado saindo das trilhas, definitivamente houve alguns momentos de perigo. Uma vez quase caí de um penhasco, lembrei vagamente. A expressão de Edward tornou-se alarmada. Está tudo bem, ri sem graça. O Ryan me puxou de volta antes que eu pudesse escorregar. Se essa é a reação dele a uma das minhas muitas experiências de quase morte, não consigo imaginar que ele ficará muito feliz quando descobrir que eu realmente morri. Ah, Edward assentiu, momentaneamente aliviado, como se eu não estivesse bem na frente dele. Então franziu a testa e perguntou: Ryan? Assenti com a cabeça, fazendo um gesto para que ele me guiasse. O caminho começou relativamente plano, quase como um passeio casual pela floresta em vez de uma trilha. Balancei nossas mãos, observando a expressão irritada de Edward. Será? Ciúme? O pensamento era tão bobo que me deu vontade de rir. Em vez disso, expliquei. Sim, meu amigo Ryan e eu costumávamos fazer muitas atividades ao ar livre antes de ele começar a namorar minha melhor amiga, Mia. Seus ombros relaxaram. A expressão se tranquilizou. Entendo. Quando foi a última vez que você fez uma trilha? Franzi a testa tentando me lembrar. Faz um tempo. Era com o Aaron ou com a Kennedy. Depois que o Ryan deixou de ser minha primeira opção, convenci outros amigos a irem comigo, mas não era tão divertido. Eles geralmente desistiam depois de uns 3 quilômetros de subida. Edward deu uma risadinha, segurando minha mão para me ajudar a manter o equilíbrio enquanto eu escalava uma pedra coberta de musgo. Tenho certeza de que você ficará feliz em saber que ainda temos mais 5 milhas pela frente. Fiz um gesto com a outra mão, como quem diz, tanto faz. Não necessariamente, disse, franzindo a testa. Foi depois dos primeiros 3 quilômetros que a trilha sumiu. Ela subia e descia contornando a montanha, então tivemos um descanso antes de pegarmos outra trilha de montanha. 8 quilômetros subindo? Não sei se eu vou conseguir, ri nervosamente. Edward inclinou a cabeça pensativo, observando nosso caminho começar a subir. Afastando uma teia de musgo enraizada, ele me puxou para frente e disse: Vai oscilar entre subida e terreno plano, então você vai ficar bem. Seus lábios se curvaram num sorriso afiado. De qualquer forma, eu sempre posso te carregar. Não pareça tão ansioso, ri, pulando em cima de uma árvore caída. Caminhamos pelo antigo labirinto verde, nossas risadas ecoando no silêncio quase assustador. Edward me bombardeou com perguntas, já que sabia que eu responderia facilmente, contanto que ele evitasse qualquer questão sobre René e minha vida familiar. Só precisei contornar o fato de que todos os meus amigos tinham 20 anos e pouco idade, e não adolescentes, o que foi mais fácil do que eu imaginava. Então, ele perguntou algo que me fez tropeçar num pedaço escorregadio de musgo. Você sente falta das suas amigas? Minha voz falhou, uma dor latejante na base da garganta. Então, em vez disso, apenas assenti com a cabeça. Você pretende voltar para eles? Soltei um suspiro trêmulo. Não posso. Dei-lhe um sorriso forçado. E, apesar da curiosidade arder em seu olhar, ele o desfez. Ficamos em silêncio. Foi quando eu pulei em cima de um tronco em decomposição com um sorriso radiante.
Edward inclinou a cabeça para cima, olhando para mim, e perguntou: por que seu pai pareceu tão cético quanto a sua capacidade de fazer trilhas? Ele não sabe que você faz isso com frequência? Meu sorriso se desfez, enquanto eu balançava a cabeça negativamente. Ele acha que eu sou o desastrada. O semblante de Edward se contorceu em perplexidade. Por quê? Fiz um biquinho. Acho que precisamos de uma palavra de segurança. Uma palavra de segurança? Repetiu ele com uma risada confusa. Assenti, saltando do tronco e continuando em frente. Algumas coisas são difíceis de explicar sem ter que contar a verdade. Engoliu seco, esfregando os dedos na garganta. E a verdade é horrível. Edward assentiu, o olhar suavizando. Tudo bem, concordou. Levei um dedo ao queixo, pensativa, enquanto Edward afastava um emaranhado de samambaias molhadas que bloqueavam nosso caminho. Já sei, exclamei com um estalar de dedos. Obliviate. Ele franziu a testa, virando-se para me encarar. Tenho certeza que isso não é uma palavra. Eu sei que não é, resmunguei, ofendida por ele questionar minha inteligência. A um gesto dele, demos um passo à frente antes que ele deixasse as samambaias voltarem para o lugar com um estalo úmido. É um amuleto de memória. Supostamente ele consegue apagar memórias específicas da vítima. Edward inclinou a cabeça, seus cabelos cobre caindo nos olhos. Você se interessa por bruxaria? Parei abruptamente e ergui os braços com um suspiro exasperado. Erguendo o olhar para o céu, eu orei. Querido Senhor, abençoe esta criança desavisada com algum conhecimento de cultura popular. Edward puxou meu rabo de cavalo até que eu encarasse seu olhar desagradável. Você podia simplesmente explicar. Ri baixinho. Desculpa. É só uma referência à série Harry Potter. Ah, sim, acho que já ouvi falar disso. Ele assentiu. Resisti à vontade de revirar os olhos. Nossa, Edward, você tá pior que o Capitão América depois que saiu do gelo. Você gosta de histórias em quadrinhos? Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Gaguejei, e então respondi dramaticamente. Obliviate. Ainda faltam anos para eu poder assistir a esses filmes, droga. Talvez eu comece a ler os quadrinhos. Não é muito preciso, resmungou, guiando-me por um trecho escovedadio de rocha. Não vou esquecer a pergunta, apenas guarde-a para depois. Não existe feitiço para isso, Edward. Só aceite, resmunguei. Não sei, acho a falta de precisão incômoda, disse ele, lançando-me um sorriso zombeteiro. Eu ri sarcasticamente. Eu poderia transformar isso de um encanto em uma maldição? Faça o pior que puder. Ele riu. Eu encarei com os olhos semicerrados e depois sorri. Tudo bem, então vamos de confringo. Edward arqueou as sobrancelhas. Certo, o que isso deveria fazer? Lança chama sobre a vítima, expliquei despreocupadamente. Apesar de seu semblante já pálido como de um cadáver, ele ficou de alguma forma pálido de pavor. Esse não é o seu segredo, é? Desconversou ele. Levei um segundo para perceber que ele achava que eu podia ser uma bruxa. Caí na gargalhada e tive que parar para segurar a barriga. Ah, não, Edward! Eu resmunguei, enxugando as lágrimas dos olhos. Não é nada disso. Quer dizer, eu gostaria, mas não. Ele assentiu com hesitação. Podemos voltar a usar o Obliviate? Dei um tapinha no braço dele. Sim, era o que eu pensava. Continuamos assim por mais 1 hora até que finalmente chegamos a seu prado. Com um olhar maravilhado, entrei na extensão perfeitamente circular de grama verde jade. Flores silvestres brotavam em manchas coloridas de branco, amarelo e violeta. Girei enquanto caminhava, absorvendo a paisagem com olhos impressionados. É deslumbrante! Exclamei.
Parecia saído de um conto de fadas. E admito, eu era um pouco romântica demais quando me encantava com a natureza. Quando Edward finalmente me seguiu com passos leves, provoquei-o. Que pena que não está ensolarado. Ele reonou os ombros. Na próxima. Parando diante de mim. Inclinei a cabeça para cima, olhando para ele. Pele brilhante e seu próprio círculo de fadas? Perguntei, apontando para o círculo de flores. Tem certeza que é um vampiro? Provoquei. Ele riu um pouquinho e disse em gazetinho. Infelizmente. Hoje seus olhos brilhavam com um tom caramelo pálido. A onda de afeto que me invadiu quando nossos olhares se encontraram me deixou atontada, e por isso tive que desviar o olhar. Por isso, não notei imediatamente como o seu corpo inteiro se enrijeceu como uma corda de violino. Só notei quando ele sussurrou: "Temos que ir." Levantei a cabeça bruscamente, mas ele já tinha agarrado meus braços e me jogado em suas costas. Minha cabeça girou, mas ele não deu um passo sequer para frente antes de sermos cercados por um trio de vampiros de olhos vermelhos. Foi a visão familiar dos cachos ruivos flamejantes de Vitória que me deu a pista de qual clã nômade havia decidido nos visitar. Os 2 homens eram-me desconhecidos, mas eu podia adivinhar. Um tinha pele morena, com cabelos negros brilhantes e curtos, Laurent. E James, cabelo castanho curto e olhos vigilantes cor de vinho. Eles vestiam roupas de trilha, velhas e gastas, e os pés estavam descalços, cobertos de lama. O jeito como nos rodeavam, com um andar felino e sorrisos divertidos, tão largos que revelavam dentes brancos e brilhantes, me lembrou as hienas do O Rei Leão. Pensamos que sentimos um cheiro delicioso, zombou Vitória, com os olhos famintos me percorrendo. Podemos ficar com ela se você não estiver com sede. O estrondo do rosnado trovejante de Edward ressoou em mim. Eu apertei-o mais forte, meus braços se entrelaçando em seu pescoço. Laurent ergueu a palma da mão. Vitória, paz. Parece que esta refeição já foi reservada. O rosto de Vitória se contorceu com desdém. Foi James que perguntou com um sorriso divertido. Uma refeição? É isso que ela é para você? Quando Edward não confirmou, eles caíram na gargalhada, em diferentes graus. Até Laurent, de quem eu esperava que fizesse a paz, não pareceu muito incomodado. Acho que ele não é tão covarde quando não está em desvantagem numérica, pensei com desdém. Uma animal de estimação? Zombou Vitória, com voz estridente. Que banalidade! Vamos agarrá-la antes que seja desperdiçada em você. Num instante tão rápido que meus olhos não conseguiram acompanhar, eles atacaram. Fui obrigada a apertar minhas pernas em volta do torso de Edward por vontade própria quando ele me soltou e disparou para cima num movimento vertiginoso, catapultando-se por cima das copas das árvores e impulsionando-se numa delas no instante em que começou a descer. Atrás de nós, ouvi o estrondo de um tronco atingindo o chão da floresta. Um clarão vermelho passou pela minha visão periférica e eu exclamei jadeando. Mais rápido! Edward não precisou que lhe dissessem 2 vezes. Ele cruzou a floresta em um padrão vertiginoso, zigue-zagueando, fazendo curvas fechadas e balançando nos galhos das árvores em giros rápidos piores do que qualquer montanha-russa. Meu rabo de cabelo batia dolorosamente contra minha bochecha e meu rosto se contraiu com o vento, meus olhos secando dolorosamente. O meu coração batia tão forte contra minha caixa torácica que achei que fosse explodir. Ao meu redor, as árvores passavam voando em velocidades mortais. E ainda assim, um leve virar de cabeça revelou sua perseguição irretratável. Uma ideia me ocorreu, mas meus braços estavam paralisados de terror, presos num aperto de ferro em volta de Edward, e minha respiração estava irregular. Debaixo de mim, Edward saltou, dando um cambalhota no ar, evitando graciosamente que Vitória o agarrasse. Senti um frio na barriga. Vocês podem ser rápidos, mas estão em desvantagem numérica. Ela não pode ser tão especial assim, não. Gargalhou Vitória atrás de nós e... Não pode fugir para sempre, Laurent a assegurou com uma risada rouca.
Que droga! Praguejou Edward. Foi o medo em sua voz que me incitou a agir. Apertando meu braço esquerdo ao redor dele, soltei cuidadosamente o outro até que escorregasse por completo. Isabela! Exclamou Edward, lançando-se de outra árvore que se estilhaçou e caiu logo em seguida. Não me deixe cair! Eu gritei quando minha mão direita caiu. Milagrosamente encontrei meu celular ainda preso no fundo do meu bolso de trás. Merda, 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 não deixe cair! Minha mão tremia incontrolavelmente, mas consegui fechar os dedos em torno do pequeno aparelho. Assim que o tirei, dobrei o cotovelo, aproximando o telefone do meu rosto, mas não fiz nenhum movimento para abri-lo. Em vez disso, observei os nômades que me perseguiam. James ficou atrasado. Vitória e Laurenti se aproximaram rapidamente, flanqueando Edward de cada lado. Apesar do esforço, não conseguiam alcançá-lo. Tudo estava muito embaçado para que eu pudesse distinguir qualquer coisa além disso. Tranquilizada por termos ainda uma chance, coloquei minha mão trêmula entre o peito e o ombro de Edward, com medo que o telefone escapasse da minha mão fraca. Com o polegar, consegui abrir a tela, mas ela tremeu tanto que não tenho certeza para quem acabei ligando. Por favor, que seja Emmett, pedi implorando, pressionando o telefone contra o ouvido com um grito de terror enquanto Edward se virava bruscamente sobre mim e esquivava do ataque de Laurenti. O toque do telefone era fraco contra o vento que assoviava em meu ouvido. Olá! A voz sedutora era inconfundível. Rosalie, você tem que nos ajudar. Para meu horror, o aparelho foi arrancado das minhas mãos. Levei um segundo para perceber que era Edward o quem tinha pegado o telefone, sussurrando tão rápido no microfone que eu não conseguia entender o que ele dizia. Tome cuidado! Eu gritei no instante em que os vibrantes cabelos ruivos de Vitória se aproximaram pela nossa direita e imediatamente o envolver com meu braço direito. Edward girou instantaneamente, escapando de suas garras, e se balançou em outra árvore. Voamos e, de alguma forma, desviamos de cada galho afiado, até que uma pedra se partiu sob seus pés quando se lançou, dessa vez sobre a margem de um rio. Edward continuou a zigue-zaguear, galhos estacando sob seus pés, árvores inteiras desabando e rochas se fraturando enquanto escapava de todas as emboscadas de Vitória e Laurenti. Continuamos assim, atravessando a floresta a todo vapor enquanto nos perseguiam, até que de repente saímos da cobertura de árvores, cruzando um campo vazio em alta velocidade, antes que Edward virasse e parasse de repente. Por um instante aterrorizante, esperei que os nômades nos atacassem. Mas não. À nossa frente, outro trio de vampiros nos protegia. A figura imponente de Emmett era reconfortante. De cada lado estavam Garrett e Rosalie. Ah, vocês mexeram com o clã errado, riu alegremente Emmett antes de se lançar para frente. Capítulo 19. Mamãe acabou de matar um homem. Foi Garrett quem virou o jogo a nosso favor. Com Alice e Jasper em Biloxi e Esme e Carlyle ainda desaparecidos, Emmett, Rosalie e Garrett puderam enfrentar os nômades. Emmett atravessou o campo a toda velocidade antes que alguém pudesse dizer uma palavra, atropelando James, que era menor em estatura. «James!» gritou Victoria, mas foi derrubada por Rosalie antes que pudesse socorrê-lo. Laurenti, o covarde, ergueu as mãos num gesto apaziguador, mas a simpatia de Garrett havia desaparecido completamente. Os dois se moviam pelo terreno em um instante, com os punhos cerrados, os dentes à mostra e rosnados ecoando pelo campo. Em uma fração de segundo, Edward saltou para trás evitando um galho retorcido que rasgava a grama, arremessado na direção de Emmett e James. Isabela, aguente firme. Edward sibilou, voltando-se rapidamente para a floresta atrás de nós. Mais rápido do que meus olhos podiam acompanhar, ele saltou e arrancou galho após galho das árvores ao redor, antes de descer e correr de volta, despejando a pilha onde o braço de James estava se arrastando pela terra. Ele arrumou os galhos a tempo para Carlyle e Esme chegarem.
Do outro lado do campo, Victoria escapou das garras de Rosalie. Ela está fugindo, resmunguei. Juro, se eu tiver que lidar com um maldito exército de recém-nascidos... Acho que não, rosnou Edward, soltando meus braços e me jogando nos braços de Carlyle antes que ele disparasse pelo campo, cruzando o caminho de Victoria. Do nosso lado, Esme sibilou. Cuide dela, Carlyle. E então, ela também se tornou um borrão, até reaparecer ao lado de Garrett e se juntar a Laurent. Vá até ela, disse eu quando percebi o olhar indeciso de Carlyle. Não, você é nossa prioridade, ele me assegurou imediatamente, colocando-me delicadamente na grama. Você está ferida? Não. Talvez você devesse cuidar disso primeiro, gaguejei, apontando para os vários galhos que Emmett havia lançado perto da pilha de ramos, onde tentavam se juntar como um quebra-cabeça macabro. Claro, concordou Carlyle, mas não me deixou escapar, enquanto acendeu um isqueiro e o jogou entre os galhos. Assim que o fogo pegou, ele se moveu rapidamente pela grama, jogando galho após galho. Tossi quando uma nuvem de fumaça roxa e densa irrompeu da fogueira, o cheiro enjoativo tão forte que me deixou tonta de novo. Emmett apareceu ao meu lado com um sorriso triunfante, segurando a cabeça decapitada de James em uma mão e o torso em outra, antes de os lançar no fogo, fazendo as flamas rugirem e a fumaça engrossar. Minha tosse ofegante chamou a atenção dele e ele rapidamente me pegou no colo, colocando-me a uma distância segura. Onde está Rosie? Quando levantei os olhos, percebi que ela, assim como Edward e Victoria, havia desaparecido. Gesticulei freneticamente em direção à linha de árvores do outro lado. Elas estão atrás de Victoria. Ela tem o dom de evasão. Presente ou não, ela está morta. Emmett sorriu maliciosamente e desapareceu do meu lado. Quando me virei para verificar o estado de Laurent, fiquei chocado ao ver Garrett segurando-o pelos braços, enquanto Esme lhe dava um golpe na cabeça com um estalo seco. Não acredito que eu estava preocupada com ela. Ela é assustadora pra caramba. Em poucos segundos, Esme e Garrett se juntaram a nós, jogando os restos mortais de Laurent no fogo. Depois, logo Esme estava agachada ao meu lado, com o seu lindo rosto contorcido de preocupação. Querida, você está bem? Assentei com a cabeça, meu sorriso trêmulo. Tão bem quanto possível. Ri nervosamente, antes de sussurrar. Acho que estou em choque. Em um instante, Carlyle estava do meu outro lado. Deite-a, ele instruiu rapidamente, e antes que eu percebesse, minha cabeça havia afundado na grama úmida e minhas pernas estavam erguidas no colo de Esme. Está tudo bem, eu estou bem. Tentei tranquilizá-los, mas Carlyle me silenciou, ordenando que eu me concentrasse na minha respiração. Fechei os olhos, permitindo que meu peito se expandisse completamente pela primeira vez. Tentei inspirar o máximo que podia, mas Carlyle me interrompeu e disse para eu ir mais devagar. Foi difícil encontrar um bom ritmo, mas assim que consegui, a sensação de náusea diminuiu. Mesmo assim, minhas mãos ainda tremiam e meu coração palpitava no peito. Isabela, o que está errado com ela? A voz de Edward interrompeu as palavras tranquilizadoras de Esme. Abri os olhos lentamente e o encontrei ajoelhado ao meu lado, com a palma da mão fria pressionada contra a minha testa. Você pegou? Eu perguntei, sentindo o desespero se insinuar no peito. Sim, nós fizemos. Eu fiquei boquiaberta e depois levei as mãos ao rosto, uma gargalhada histérica escapando da minha garganta. Oh, graças a Deus! Exclamei ofegante. Amor? Abaixei as mãos e encarei o olhar preocupado dele. Pode me ajudar a sentar? Assim que Carlyle deu o sinal verde, Edward passou um braço por baixo dos meus ombros e me puxou para cima até que eu me sentasse encostando nele.
Por um breve instante, vislumbrei cachos ruivos brilhantes, antes que fossem completamente obscurados pela fumaça densa, e o peso no peito se dissipou. Como você pegou ela? Perguntei, lembrando vagamente de como ela havia escapado sem esforços tanto dos Cullen quanto da alcateia de lobos na história. Acho que não conseguimos, ele confessou franzindo a testa. Foi tudo graças a mim, é claro, gabou-se Emmett, virando-se para nós com um largo sorriso. Ao lado dele, Rosalie tirava as folhas e galhos emaranhados em seu cabelo com uma expressão de desagrado. Acho que aquele homem com quem Emmett estava brigando era o companheiro dela. No momento em que Emmett apareceu, ela hesitou. Foi aí que eu a agarrei. Sim, ele estava, confirmei. Ela deve ter corrido antes de ver Emmett decapitá-lo. Estremeci. A imagem visceral dos membros mutilados de James não me abandonaria tão cedo. O olhar de Rosalie se voltou para mim. Este é o clã que você previu? Pensei que eles só atravessariam daqui a um mês? Balancei a cabeça negativamente. Não, eu disse que o confronto não aconteceria antes de um mês. Soltei um suspiro e belisquei a ponte do meu nariz. Eu e Edward não deveríamos estar no prado hoje, por isso não sabia que eles sentiriam o meu cheiro. Ei, por mim tudo bem, exclamou Emmett, animado. Você é a minha nova irmã favorita. Quando é a próxima briga? Rosalie deu um tapa no braço dele, o som resultante lembrando o estrondo de pedras colidindo, mas isso não diminuiu em nada sua expressão ansiosa. Fiz um biquinho. A menos que queira os Volturi ou a matilha de lobos à sua porta, não conte com mais nenhuma luta, Emmett. De alguma forma, seu sorriso se alargou. Ah, com certeza! Felizmente, Carlyle interveio, juntando-se a nós e desligando o telefone bruscamente. Jasper e Alice estão no próximo voo de volta. E não, Emmett, não vamos quebrar o tratado e não vamos nos envolver com os Volturi. Ah, pai, reclamou, parecendo mais um adolescente mimado do que um adulto. Emmett, avisou Smee, ainda sentada no meu lado, antes de se virar para mim novamente. Você prevê mais algum problema, querido? Pode ser sincero, nós vamos te proteger. Sorri para ela. Não necessariamente, mas sinto muito por isso. Teria falado antes se tivesse percebido que eles já estavam por perto. Não necessariamente? Repetiu Rosalie, sem demonstrar qualquer emoção. Hesitei. Meus pensamentos vagaram para os eventos de lua nova. Felizmente, Carlyle interveio. Prefiro que esperemos por Jasper e Alice antes de fazermos mais perguntas. Amanhã está bom para você? Sim, perfeito. Isso me dará tempo de organizar os meus pensamentos. Concordei, aliviada. Você pode perguntar a ela, disse Edward, lançando um rápido olhar para a figura que estava mais trás, perto da lareira crepitante da fumaça que subia. Se Garrett ficou surpreso com Edward cutucando seus pensamentos, não demonstrou. Em vez disso, juntou-se cautelosamente ao nosso pequeno círculo, ficando o mais longe possível de mim. Obrigado, Edward, disse ele, antes de voltar seus olhos curiosos vermelhos para mim. Isabella, não é? Fiz uma careta. Essa sou eu. Menti. Ele estalou extratas e inclinou a cabeça, com uma expressão pensativa. Você me reconheceu naquele dia em Seattle. O que você sabe sobre o meu futuro? Nada demais, dei de ombros, repassando os acontecimentos do último livro, antes de me decidir por, a menos que esteja interessado em se juntar ao seu companheiro. Garrett ficou boquiaberto e depois deu uma risadinha. Incrível! Exclamou, maravilhado, coçando o queixo. Não é a aventura que eu estava procurando, mas, como posso dizer não? Para onde vamos, senhorita? Carlyle provavelmente pode te dar informações melhores.
Ela está lá no norte, com o clã de Denali. Ah, droga! É a Tânia? A gargalhada estrondosa de Emmett ecoou. Carlyle aproveitou um momento para dar um breve resumo a Garrett sobre os membros do clã Denali. Quando todos se viraram para mim, expectantes, encarei Garrett mais uma vez e disse: Eu poderia dizer quem ela é, ou vocês poderiam descobrir sozinhos. Ah, eu gosto de você! Garrett deu uma risadinha. Sim, acho que gostaria de descobrir por mim mesmo. Enquanto Garrett e Carlyle se despediam, Edward olhou para mim com um sorriso afetuoso. Você é incrível. Eu bufei. Mas parecia uma mentirosa. Obrigada, Love, disse, me virando para ficar de pé. Segurando os meus salbardos com sua mão gélida, Edward me ajudou a me levantar. Felizmente, eu não estava mais tremendo como uma folha. Gemi. Droga! Vou sentir isso amanhã, murmurei, massageando minhas costas doloridas. Tudo doía. Agarrar-me ao corpo de pedra de Edward com todas as minhas forças tinha tensionado todos os ligamentos e músculos do meu corpo. O que foi? Perguntou Edward aflito, com as mãos pairando sobre mim. Nada, assegurei, jogando os ombros para trás e girando o pescoço como um teste. A perseguição pela floresta deixou meu corpo exausto. Foi pior do que ser sacudida por uma montanha-russa, pode acreditar. Carlyle? Perguntou Edward. Virando-se para Garrett, ele sugeriu. Um banho de gelo deve aliviar suas dores musculares. Oh, deixa que eu cuido disso, querido, interrompeu Smee, também preocupada ao meu lado. Traga para casa de volta, Edward, e eu já deixarei tudo pronto. Antes que eu pudesse terminar o meu protesto, ela desapareceu do meu lado num borrão branco. Eu não preciso fazer isso, completei tardiamente. Edward deu uma risadinha. Deixe que ela cuide de você, pediu, murmurando as palavras contra o topo da minha cabeça. Foi um prazer conhecer todos vocês. Garrett sorriu para nós e dirigiu suas últimas palavras a mim. Obrigada pela sua orientação, Isabela. Ele também desapareceu. Emmett gritou atrás dele. Não se esqueça dos convites de casamento. Então se virou para mim. É a Tânia, com certeza. Quem quer apostar contra mim? Ele olhou expectante entre Rosalie e Edward. Rosalie franziu os lábios pensativa, decidindo por Kate. Irina? Não parecia muito convencido. Ignorei a pontada de remorso, me lembrando brevemente do relacionamento dela com Laurent. Ela merece alguém melhor do que aquele covarde. Quando os olhares dele se voltaram para mim, dei de ombros e disse: A Rosalie já garantiu a vitória. O sorriso triunfante dela era tão deslumbrante que Emmett não ficou emburrado por muito tempo. Você vai voltar? Edward olhou para Carlyle. Sim, ainda há trabalho a ser feito. Imagino que não haja mais problemas à vista. Mandei-lhe um sinal de positivo sem graça. Não, pode ir, doutor. Desculpe por isso. Vamos continuar nossa busca por aqui, por precaução, sugeriu Emmett. Rosalie assentiu em concordância. Obrigada. Eu sabia, com um aperto no coração, que minhas palavras eram insuficientes. Não se preocupe, maninha. Você faz parte da família agora. Emmett sorriu antes de desaparecer com Rosalie. Sim, você é muito importante para nós, Isabela, concordou Carlyle com a voz embargada pela sinceridade, antes de desaparecer também. E então, restaram apenas eu, Edward e uma pilha de cinzas. Puta merda! O que eu digo depois dessa catástrofe? Desculpe por ter estragado nosso encontro. Edward ergueu uma sobrancelha e depois franziu a testa. Isabela, você é absurda. Fiz uma careta. Sim, vamos. Esme está esperando. Felizmente para meus músculos doloridos, não precisei me agarrar às suas costas novamente.
Em vez disso, ele me aconchegou nos seus braços antes de ir embora. Ai, 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 droga! Resmunguei afundando na água gelada, uma massa de cubos de gelo boiando e se movendo ao meu redor, enquanto eu me acomodava na banheira larga de porcelana com um gemido de dor. Tentei relaxar, mas a água estava tão fria que minha pele queimava de desconforto. Contive um gemido, sabendo que Edward e Esme podiam ouvir cada uma das minhas reclamações. Em vez disso, cerrei os dentes e me afundei ainda mais até meu queixo tocar a água. Eu havia prendido o cabelo em um coque frouxo, que amortecia minha cabeça contra a borda da banheira. Aguenta firme, querida. Com um suspiro de desdém, desviei meus pensamentos do gelo escaldante e me concentrei em relaxar. Só o fato de saber que o clã de James não representava mais uma ameaça era um enorme alívio, mesmo que eu estivesse um pouco irritada por eles terem sido um problema. No livro, eles encontraram os Cullen por puro acaso, mas quando eu planejei evitá-los, eles coincidentemente cruzaram com Edward e comigo? Que bosta! Que tipo de jogo do destino é esse? Só de pensar nisso, eu ficava nervosa. Se por acaso eu ficasse com Edward, queria que fosse por livre escolha, e não porque alguém lá fora tivesse decidido que eu ficaria com ele. Pelo lado positivo, nada de Irina vingativa e nem exército de recém-nascidos. O envolvimento dos Volturi era questionável. Foi a tentativa de suicídio de Edward que desencadeou aquela série de eventos. Mas mesmo se ele não tivesse seguido aquele caminho, sempre havia a possibilidade de alguém denunciar meu envolvimento com os Cullen. Puxa, só de pensar nisso já me dá muito estresse. Acho que aguentei uns 15 minutos na banheira antes de desistir e sair daquele banho glacial. Tremendo, me enrolei numa toalha felpuda, afundando os pés úmidos no tapete macio. A Esme foi a gentileza de me emprestar uma calça de moletom confortável e um moletom combinando. Me sequei rapidamente e vesti roupas quentes e secas, com um suspiro de alívio. Assim que juntei minhas roupas anteriores e saí para o corredor, Esme apareceu ao meu lado pegando-as das minhas mãos. Vou lavar isso, querida. Vá ao quarto de Edward, deixei algo lá para você. Ela me deu um beijo na bochecha e desapareceu mais uma vez. Sabendo que me ouviria, disse com um sorriso afetuoso: Obrigada, Esme. Caminhei silenciosamente para o quarto de Edward no final do corredor. Ele estava sentado no sofá elegante, com um livro na mão. Ao seu lado, havia uma tranja de comida. Da Esme? Perguntei, sentando no tapete grosso do lado do sofá e usando-o como mesa improvisada. Sim, respondeu Edward, fechando o livro com um estalo. Como você está se sentindo? Soprando uma colherada de sopa quente de brócolis com queijo cheddar, dei de ombros e disse: abalada, mas principalmente aliviada. Vamos dizer que evitamos um desastre maior. Emmett ficará desapontado. Levando a colherada morna à boca, murmurei satisfeita e engoli. Deliciosa como sempre, Esme. Edward deu uma risadinha. Ela agradece. Sorri e continuei a comer, a sopa quente acalmando os tremores no meu peito. O que você estava lendo? Edward pegou o livro e me entregou. Chama-se O Grande Abismo. É sobre um homem que se encontra no purgatório e faz a jornada até o céu. Nossa, sussurrei folheando as páginas do pequeno livro. Uma perspectiva um pouco diferente quando você já morreu. Posso pegar emprestado? Claro. Terminei de comer em silêncio confortável, observando a garoa suave batendo na parede de vidro atrás do sofá. Meus pensamentos vagaram de volta aos eventos daquela manhã e eu não podia me conter de perguntar o que teria acontecido no prado se o clã de James não nos tivesse encontrado. Quanto mais tempo eu ficava com Edward, mais o meu afeto por ele crescia, pressionando meu peito numa massa de emoções fervilhantes que ameaçavam me consumir se eu permitisse. E eu sabia, ele se importava mais comigo do que eu com ele. Não porque eu fosse incapaz de amá-lo com a mesma intensidade, mas porque eu não me permitia a vulnerabilidade. Eu não era tola. De repente, eu não tinha esquecido os eventos de Lua Nova.
Na maior parte do tempo, eu estava esperando o pior acontecer. Assim que pousei a colher, a Tranja desapareceu diante de mim e Edward com ela. No segundo seguinte, ele reapareceu e se deparou com o meu olhar nada divertido. Isso era mesmo necessário? Eu mesmo posso desmontar? Franzi a testa. Ele beliscou meu nariz. Muito lento. Ah, tanto faz, fiz uma careta afastando a mão dele. Mas obrigada. Desdobrando meus músculos doloridos com uma careta, levantei-me e me joguei no sofá ao seu lado, recostando e se deslocando na sua direção até que minha bochecha encostasse no braço frio dele. De nada, murmurou ele, esticando a mão e afastando as mechas de cabelo embaraçadas que escapavam do meu coque. Você quer fazer mais alguma coisa hoje? Não, murmurei contra o braço dele. Tudo dói e eu tô com sono. Amanhã eu teria perguntas a responder, mas por enquanto eu queria esquecer tudo. Descanse um pouco. A última coisa de que me lembrei foi o peso de um cobertor macio caindo sobre mim antes de eu me entregar ao sono. Capítulo 20. O bom, o mal e o mais ou menos. Domingo de manhã, encontrei-me com os Cullen mais uma vez. Desta vez com um velho diário de couro que eu havia encontrado entre as coisas da Bella, debaixo do braço. A lista de tópicos que anotei não significaria nada para olhos estranhos. Pensamentos incompletos, nomes e datas aleatórios e pequenos lembretes sem nenhuma progressão coerente, mas que faziam todo sentido para mim. Eu não ia sentar e reescrever os malditos livros, então me ative a coisas que eu sabia que provavelmente esqueceria. Edward mal tinha me ajudado a sair do carro quando Alice surgiu ao meu lado e me envolveu com seus braços finos como papel. Isabela, me desculpe, tive que tomar tantas decisões de última hora que não tive tempo de avisar ninguém. Ela chorou. Dei um tapinha nas suas costas pequenas. Não se culpe por isso, nenhum de nós sabia. Mas é meu trabalho saber. Ela recuou fazendo beicinho. Dei de ombros. Às vezes se ganha, às vezes se perde. Sério, Alice, se isso te faz sentir melhor, eu te perdoo 100%. Agora pare de ficar de mau humor. Ah, tudo bem. Ela resmungou, entrelaçando seu braço no meu e me guiando pelos degraus da varanda, com Edward um passo atrás de nós. Você tem muito o que explicar, mocinha. O que é isso de mais problemas? Revirei os olhos quando entramos. Você andou conversando com a Rosalie? Bem, alguém tem que fazer as perguntas, Rosalie resmungou delicadamente, descendo a escada em espiral, com Emmett logo atrás. Então, cadê a briga? A risada estrondosa de Emmett ecoou pela sala aberta. Dá um tempo, Emmett. Você já teve o seu momento. E aí, maninha, o que foi? Conta tudo. Emmett, não seja mal-educado. A voz melodiosa de Esme o repreendeu, enquanto ela e Carlyle se juntavam a nós. Querido, você tá com fome? Posso preparar um café da manhã para você. Ah, não tô com fome, mas obrigada, Esme. Balancei a cabeça negativamente antes que ela pudesse desaparecer e preparar algo para comer, apesar dos meus protestos. Bom dia, Isabela. Carlyle me cumprimentou. Normalmente realizamos nossas reuniões familiares na sala de jantar. Se não se importar, junte-se a nós lá. Claro, concordei com a cabeça e os acompanhei enquanto todos se dirigiam para a sala de jantar em um ritmo lento e humano. Tive que me conter para não fazer uma piada de mau gosto sobre eu ser o jantar, e em vez disso, sentei-me entre Edward e Alice. Esme, Emmett e Rosalie sentaram-se à nossa frente, e Carlyle tomou o seu lugar na cabeceira da mesa. Só depois de um tempo notei Jasper parado em um canto da sala, mantendo distância. Agora você pode explicar, né? Exigiu Rosalie, franzindo os lábios. Quando Carlyle me fez um gesto para que eu prosseguisse, mexi no diário que estava no meu colo e admiti. Sinceramente, os Volturi não precisam estar envolvidos. Tecnicamente, isso depende do Edward. Ed, o que você fez dessa vez? Edward lançou um olhar irritado. Se você parasse de interromper, talvez já soubéssemos. Meninos, Esme avisou.
e me ofereceu um sorriso encorajador. Vai em frente, querido, sem pressa. Obrigada. Sorri para ela agradecida e respirei fundo. Então, tudo começou durante uma festa de aniversário que a Alice resolveu dar em minha homenagem. Resumi cuidadosamente os acontecimentos daquela noite e a consequente partida deles. O silêncio que se segue é tenso por vários motivos, alguns dos quais eu posso deduzir, observando a expressão de dor no rosto do Edward e a indiferença do Jasper. Ainda que Alice desapareça do meu lado, ela não diz nada, simplesmente permanecendo diante do Jasper, segurando suas pequenas mãos entre as suas. É Rosalie que quebra o silêncio. Talvez seja melhor. Antes que alguém possa me defender, eu concordo. Talvez. Isabela? O que isso tem a ver com os Volturi? Carlyle perguntou com uma expressão de preocupação. Enquanto você estava fora, eu acabei me envolvendo com os lobisomens lá na reserva. Expliquei, ainda me sentindo estranha em me referir a mim mesma como Bella, mas não tinha jeito. A menos que eu quisesse parecer ainda mais louca do que já parecia, revelando que um dia os via como personagens de contos de fadas. O quê? Edward sibilou, lançando um olhar rápido na minha direção. Eu dei de ombros em gesto de impotência. Nesse futuro, só o James foi morto. Victoria busca vingança e Lorraine sente que lhe deve alguma coisa. Felizmente, a Matilha está por perto para impedi-los. Mas eles são o ponto cego da Alice. Ponto cego? Alice quase gritou, virando-se para mim ao lado de Jasper com uma expressão horrorizada no rosto. Você não consegue ver o futuro deles, expliquei. Você é cego para eles. E, por consequência, cego para mim sempre que estou perto deles. Dei uns instantes para todos assimilarem a informação, sabendo que dependiam muito das habilidades de Alice para manter a família segura. Assim que Carlyle fez um gesto para que eu continuasse, eu disse: havia um incidente em que eu pulei de um precipício com um deles. Alice só viu a parte em que eu entrei, mas desapareci antes de sair. Ela interpretou isso como se eu tivesse cometido suicídio, e eu consegui. Ah, Edward murmurou rigidamente. Não, respondeu Emmett, francindo a testa e cruzando seus braços enormes no peito. Significa, suspirei, que na tentativa de Edward de se suicidar comigo, ele vai para os Volturi, e Aro lê todos os seus pensamentos. Olhei lentamente ao redor da sala, encontrando cada par de olhos dourados. Significa que ele descobre tudo sobre a sua família e passa a cobiçar não só os dons de Edward, mas também os de Alice. Talvez você esteja entendendo errado, Carlyle interrompeu com cautela. Aro é um amigo. Ele jamais forçaria ninguém a entrar para a guarda. É uma honra. Eu fiz uma careta. Infelizmente você está enganada. Ele tem um histórico de encontrar falhas em clãs de vampiros talentosos e usar essas falhas para destruir clãs inteiros, exceto pelo único vampiro talentoso que deseja, oferecendo-lhes uma alternativa: morrer por infringir a lei ou se juntar à guarda. Fui recebida com um silêncio atônito. Se não me acredita, fale com o seu amigo Elezar. Ele serviu na guarda devido à sua habilidade de sentir os dons nos outros. É provável que tenha sido ele quem Aro consultou nessas circunstâncias. E, claro, quando Alice e eu vamos à Itália para mostrar a Edward que eu não estou morta, Aro descobre a minha existência também. Recostei-me na cadeira. Então é isso. Calma aí. Emmett acenou com a mão. Recuem. O que ele vai fazer se infringirmos a lei? Hã? Ah, nada. Já que o Edward não quer, Alice promete me entregar para garantir que você cumpra a lei. Ele está tão fascinado pelas habilidades do Edward e da Alice que nem pensa em puni-los. Então é isso. Na verdade, a maior parte dos problemas foi causada pela Victoria, tirando aquela vez que Lorraine quase me matou. Quando é isso? Edward pergunta, como se Lorraine já não estivesse morto. É durante o período em que você deveria estar fora, mas os lobos vêm ao resgate, eu disse, acariciando sua mão com o polegar. Eu não tinha muita certeza de como consolá-lo.
Edward tinha o péssimo hábito de remoer seus erros. Não me surpreenderia se isso também se aplicasse a decisões e eventos hipotéticos que já não têm chance de acontecer. Claro, eles já foram embora, então a maior parte do desastre foi evitada. É só isso? Rosalie perguntou, franzindo a testa em suspeita. Abri o diário que estava no meu colo por um instante, dando uma olhada na minha caligrafia desleixada. Sim, confirmei. Bem, não necessariamente. O rosto de Rosalie se contorceu em frustração, então expliquei. Pode haver outras coisas, mas isso depende de decisões que ainda não foram tomadas. Não via sentido em mencionar os filhos híbridos quando meu relacionamento com Edward ainda era tão recente. E quando essas decisões forem tomadas? Ela perguntou. Então vocês serão os primeiros a saber, ofereci. Caso contrário, é irrelevante. O que eu quero saber é, interrompeu Emmett, esfregando o queixo. Se você sabia de tudo isso, por que ignorou Edward quando ele voltou de Denali? Alice sabia sobre Jasper e passou anos procurando por ele, mas você fez o contrário. Eu já perguntei. Ela não acreditou que eu realmente pudesse desenvolver sentimentos por ela. Verdade, admiti, dando um leve ombro para lá. Além disso, Edward é como um gatinho de rua. Eu só teria assustado ele. Tive se deixar que ele viesse até mim. Emmett caiu na gargalhada estrondosa e até os lábios de Rosalie se curvaram num pequeno sorriso irônico. Não sou, protestou Edward com um pouco de desaprovação. Se você diz, concordei, mas lembre-se de que o nosso encontro no campo só estava marcado para daqui a 1 mês. Como um riso de Emmett não parava, Esme o silenciou com um simples "Já chega, Emmett". Pelo canto do olho, Alice mandou um pequeno aceno antes de conduzir Jasper para fora da sala. Senti um pouco de remorso, suspeitando que, como Edward, ele estivesse ressentido por algo que não havia acontecido. Mas eu sabia que era a melhor alternativa. Deixar aquele evento seguir seu curso teria sido terrivelmente cruel. Obrigada, Isabela, disse a voz de Carlyle, trazendo minha atenção de volta. Agradecemos sua sinceridade. Ah, claro, é o mínimo que posso fazer depois que vocês me protegeram. Ofereci-lhes um sorriso agradecido. Avisem-me se precisarem de mais alguma informação. Por um instante, Carlyle hesitou e Edward se pronunciou. Você deveria perguntar, mesmo que seja uma violação de privacidade. É para nossa proteção. Meu olhar oscilou curiosamente entre os dois até que Carlyle cedeu. Quanto você sabe sobre lobisomens? Não muito, eu acho. Mal me lembro das lendas, mas posso dizer que eles não são lobisomens de verdade, não como os filhos da lua. São metamorfos, respondi, vasculhando minha memória em busca do pouco que eu sabia sobre eles. Filhos da lua? Rosalie repetiu, lentamente, como se as palavras lhe fossem estranhas. Dessa vez foi Carlyle quem explicou. Suponho que eles sejam uma representação mais precisa dos lobisomens do que os da reserva. Eles só se transformam durante a lua cheia, e, se as histórias forem verdadeiras, são bastante selvagens. Séculos atrás, Caius quase foi morto por um deles, e, como resultado, os Voltúrios caçaram até quase a extinção em toda a Europa e Ásia. Até hoje, a guarda ainda tem ordens para matar qualquer um que encontrarem. Nossa! Eles realmente existem? Emmett exclamou, maravilhado. Onde podemos encontrar um? Emmett, não! A expressão de resignação de Esme era verdadeiramente admirável. Carlyle também lhe lançou um olhar intimidador, antes de se virar para mim. Transmorfos certamente é uma descrição melhor para eles. O que você sabe sobre eles? Resumidamente, expliquei-lhes como funcionava a conexão telepática deles, as habilidades do Alpha e o fenômeno do imprinting. Tenho certeza que havia mais coisas, mas não consigo me lembrar. Não, tá tudo bem, Isabela. Carlyle me tranquilizou rapidamente, antes de se levantar. Você me deu algumas coisas em que pensar. Eu gostaria de fazer algumas ligações antes de discutirmos qualquer coisa mais a fundo. Sim, claro, doutor. Foi então que meu estômago me traiu e roncou alto.
Na maior parte do tempo, eles tinham se divertido, mas Esme ficou encantada. Ah, o que você gostaria de comer? Perguntou Esme, já se dirigindo para a cozinha. Emmett e Rosalie desapareceram, e Carlyle me deu um último aceno de agradecimento antes de eu correr atrás de Esme, com Edward atrás de mim. Que tal um sanduíche? Sugeri, como aquele primeiro que você fez para mim. Nada se compara aos sanduíches de frango com abacate da Esme, suspirei mentalmente, tomada pela admiração. É só isso, querida? Perguntou Esme, incapaz de disfarçar completamente a sua decepção. Dei uma risadinha. Sim, eu só tenho um estômago, Esme, observei, sentando-me em um dos bancos ao redor da ilha da cozinha, sabendo que era melhor não mexer um dedo. Edward, desviando-se facilmente dos gestos de Esme para me afastar, contornou-a para me servir um copo de limonada. Obrigada. Sorri, pegando avidamente o copo alto de suas mãos assim que ele se sentou ao meu lado. Ele conseguiu me dar um beijo rápido na bochecha antes que eu tomasse um gole. Esme cantarolava alegremente enquanto tirava os ingredientes da geladeira e os colocava na bancada. Sua beleza de conto de fadas parecia deslocada naquela cozinha moderna. Por um instante, me perguntei se a delicadeza física que ela exalava era resultado de ter se transformado tão cedo após a gravidez. O que você acha de sobremesa? Perguntou Esme. A Alice me comprou um livro de receitas novo que eu adoraria experimentar. A vontade dela de assumir um papel maternal na minha vida era tão comovente que eu não tive outra escolha a não ser concordar. Claro, tenho certeza que Charlie não imaginaria se eu trouxesse sobremesas. Sorri enquanto ela me entregou um livro de receitas novinho, com capa dura, brilhante e colorida. Edward espiou curiosamente por cima do meu ombro enquanto eu folheava as páginas grossas e brilhantes. Escolha esse, disse Edward de repente, batendo com o dedo na imagem brilhante de um bolo de esponja. Por que essa? Levantei o olhar a tempo de flagrar o brilho melancólico nos olhos dele. Minha mãe fazia quando eu era criança, lembrou ele, com um semblante suavizado de carinho. Não me lembro do gosto, mas minha mãe não ficou nada feliz quando me pegou entrando sorrateiramente na cozinha e estragando meu jantar. Ele riu, com um sorriso travesso. Eu ri baixinho. Por que não estou surpresa? Esme deslizou para o meu outro lado para dar uma olhada, seu sorriso também se tornando nostálgico. Ah, sim, eram bem populares naquela época, não eram, Edward? Você também se lembra de ter comido isso? Eu exclamei, fascinada. Eu sabia o quão vagas eram suas memórias humanas para eles, mas vislumbrar um tempo distante através de seus olhos, por mais turvo que fosse, era incrível. Esme suspirou melancolicamente enquanto voltava a preparar meu almoço, pegando uma panela no armário e acendendo o fogão a gás. Que nada! Minha família e eu morávamos em uma fazenda. Ah, mas você já sabe de tudo isso, não é? Ela riu baixinho. Acenei com as mãos. Não! Bem, sim, admiti timidamente, mas apenas detalhes vagos. Gostaria muito de ouvir de você pessoalmente. Esme cantarolava enquanto terminava de temperar o frango. Não há muito o que contar. Minha lembrança mais forte de quando eu era humana certamente foi do meu breve encontro com Carlyle. Todo o resto é vago, mas me lembro que uma das minhas coisas favoritas era dirigir até a cidade. Não fazíamos isso com frequência, mas quando íamos, minha mãe sempre me deixava escolher algo na padaria. Inclinei-me para frente, com as bochechas entre as mãos, enquanto Esme me contava pequenas anedotas, mas a maioria delas curtas e incompletas, mas todas igualmente doces, sobre pequenos momentos com sua mãe e os cavalos que ela cuidara. O aroma quente do frango grelhando na frigideira invadiu meu nariz e meu estômago roncou, mais alto. Ah, desculpe, querida, já estou quase terminando. Ela se apressou em me tranquilizar. Não precisa ter pressa, Esme. Meu estômago só está te avisando o quão maravilhoso ele está cheirando. Eu ri, dando um tapinha tímido na minha barriga. Esme ficou radiante com os elogios, mas mesmo assim, logo pôs-se ao trabalho, picando a alface, o abacate e o tomate, tostando o pão, pegando a maionese na geladeira e depois misturando tudo para fazer um sanduíche delicioso.
Obrigada pelo almoço, Esme, agradeci antes de começar a comer. De nada, ela disse radiante, pegando de volta o livro de receitas esquecido e voltando para onde tínhamos parado. Isso significa que o bolo de esponja está aceito, querida? Engoli em seco e assenti. Claro, posso te ajudar? Eu poderia ser sua provadora. Adoraria. Ela sorriu e olhou para a receita uma última vez antes de decidir. Preciso ir ao brechó comprar algumas coisas. Já volto. Ela me deu um beijo na bochecha e afagou a cabeça de Edward antes de sair correndo da cozinha. Enquanto eu mastigava mais um pedaço, Edward falou pela primeira vez em muito tempo. Isso foi incrível. Inclinei a cabeça, franzindo a testa em perplexidade. Depois de engolir seco, perguntei: "O que foi isso?" "Algumas dessas histórias que Esme nos contou", explicou ele, colocando meu cabelo atrás da orelha. Endireitei-me. "Sério? Ela é sua mãe há quase um século", provoquei. Ele murmurou em concordância, com uma expressão contemplativa. "Sim, mas a sua presença nas nossas vidas, ela certamente a acolheu mais do que ninguém. Isso trouxe à tona aspectos humanos nela que estavam adormecidos há muito tempo, como algumas daquelas lembranças." Eu entendo. Sorri com carinho ao pensar na atenção e no carinho que Esme demonstrava por mim. O olhar de Edward permaneceu distante enquanto eu terminava meu almoço, voltando à realidade assim que me levantei e lavei meu prato e xícara. Ele os secou e os guardou nos armários para mim, antes de me conduzir de volta para a sala de estar. "Quero te mostrar algo", disse ele, com a palma da mão fria pressionada na minha lombar até nos sentarmos ao banco de seu piano de cauda. Meus olhos brilharam de curiosidade e eu encarei. Edward pigarrou, quase nervoso, antes de espalhar seus longos dedos pelas teclas pretas e brancas. Não é uma cantiga de ninar, foi o que pensei primeiro. Seus dedos dançavam enquanto tocavam uma música alegre e vibrante que me fez sorrir instantaneamente. Edward retribuiu o sorriso, radiante enquanto seus dedos deslizavam para um tom mais agudo e saltitavam, a mão esquerda alternando rapidamente entre diferentes acordes e os dedos da mão direita quase como um borrão, enquanto dedilhavam a melodia animada. Balancei a cabeça ao ritmo animado, os dedos tamborilando e os pés batendo no ritmo. Minhas bochechas doíam de tanto sorrir e uma risada borbulhava na minha garganta. Talvez seja por isso que fui pega de surpresa quando a música começou a diminuir, tornando-se algo mais suave, algo mais saudoso. Sua mão esquerda tinha deslizado para um tom menor. Os acordes mais graves criavam um pano de fundo sombrio para as notas agudas que choravam dolorosamente sob sua mão. Fiquei imóvel enquanto a melodia melancólica me envolvia e penetrava até a medula dos meus ossos, meus olhos chegando a lacrimejar. Involuntariamente, senti uma ardência fria na garganta devido ao sal marinho, e minha respiração falhou. Quando a música parou, foi inesperado, como se estivesse incompleta. "Não é a versão final", confirmou ele em voz baixa, deixando os dedos deslizarem para longe das teclas, "mas eu queria te mostrar." Busquei desesperadamente qualquer palavra que pudesse descrever a profundidade com que sua canção me atingiu, erguendo-se para encontrar e interligar-se com a tristeza que se acumulava no fundo do meu peito, ao mesmo tempo uma lembrança e um bálsamo para minha tragédia velada. Não havia nenhuma e fracamente me contentei com "foi belíssimo. Obrigada." Edward sorriu para mim com carinho, seus olhos caramelo brilhando de afeto. "Você gostaria de tocar?" Pisquei surpresa com a oferta e levantei as mãos, mas antes que elas tocassem as teclas frias, hesitei. "Não são minhas mãos." Minhas mãos tinham palmas largas e quadradas, dedos longos e unhas longas e bem cuidadas. Essas mãos eram tão pequenas, palmas estreitas, dedos curtos e unhas rombas, o esmalte índigo descascando e descascando. Fechei-as em punhos minúsculos e as coloquei de volta no meu colo. "Não, hoje não. Talvez nunca." Edward me observava com sua curiosidade infinita, os olhos percorrendo meus olhos opacos e a linha reta dos meus lábios.
Tudo bem, concordou ele, roçando os nós de seus dedos na maçã do meu colo. Gostaria de ouvir as músicas que compus para Esme? Meus ombros relaxaram, deixando de estar tensos. Sim, por favor. Seus dedos retornaram ao lugar, pressionando suavemente as teclas e criando uma suave canção que só poderia ser personificada por Esme. Apoiei-me em seu braço e fechei os olhos, deixando que a suave cadência de suas melodias envolvesse minha alma.